Boa noite, estamos com mais uma edição do nosso painel regional, você conferindo com a gente de segunda a sexta, né? Sempre às 10 da noite, na sequência da Mônica às segundas-feiras e do JB, né? De terça a sexta, como você já se acostumou com a gente aqui. Sempre com entrevistas interessantes e o debate regional e também sobre os temas nacionais. Lembrando sempre, às 1h30 da tarde, o painel regional debates com personalidades da região e do Brasil, discutindo junto com você os problemas, as demandas, as dificuldades da região metropolitana, claro, e os temas nacionais também em foco aqui de segunda a sexta-feira. Nessa edição eu recebo com muito prazer uma figura histórica aqui da política de Santos, ex-deputado, ex-vereador aqui da cidade, o advogado Nelson Fabiano. Fabiano, prazer recebê-lo. Está tudo bem com você? É uma alegria estar aqui com você e uma honra também estar com o Uriel. É um prazer estar participando do teu programa. Obrigado, Fabiano, por estar com a gente aqui. E outra lenda, né, que já está mais acostumado aqui com o nosso público do painel regional, do painel debates também, o nosso Uriel Vilas Boas, jornalista, advogado e sindicalista mais uma vez com a gente. Tudo bem, Uriel? Boa noite. Tudo bem, e é uma satisfação imensa estar aqui com o Fabiano, porque, Fabiano, eu faço parte da história da luta política do Fabiano e gostaria de contar, inclusive, um fato a respeito disso. Talvez o Fabiano nem se lembre, mas eu faço questão de dizê-lo. Você vai falar daqui a pouquinho, 3014-5281, o telefone aberto para você entrar em contato, participar conosco com a sua pergunta, seu comentário, você fica absolutamente à vontade em nosso espaço democrático aqui, que é o painel regional. Bom, Fabiano, antes de a gente discutir um pouquinho aí sobre o momento político, não é? As questões que envolvem Petrobras, o governo da presidente Dilma, o governo estadual, as sessões que vêm por aí, eleições que se encaminham, enfim, Copa do Mundo, a gastança aí pelos estádios do Brasil afora. O que você tem a dizer aqui, Uriel? Agora eu fiquei curioso. Porque nós estamos hoje vivenciando um momento de lembranças, de história. E, Fabiano talvez não se lembre, mas lá nos idos de 75, aqui em Santos, ele era deputado estadual com Marcelo Gato, deputado federal. Uma dobrada das mais tradicionais, né? E pesadas, nós trabalhamos na eleição dos dois. E me lembro ainda, como sindicalista, que naquela ocasião o Gato estava afastado do cargo de presidente do sindicato e surgiram informações que haviam denúncias contra os dois em relação à participação política, inclusive relativa ao Partido Comunista. E essas notícias surgiram nos jornais e numa terça-feira à tarde, por volta de 5 horas, os dois se reuniram na esquina da Ana Costa com a Lucas Fortunato. Eu estava sentado à mesa com eles naquele bar na esquina, quando redigiram uma nota para a imprensa. Essa nota foi para o Estadão. Ao que consta, segundo informaram, uma determinada pessoa ligada à ditadura militar levou essa documentação para Brasília e eles foram cassados. Ou seja, já estava em tramitação um processo de cassação. E eu me lembro desse fato que me marcou até hoje, pelo respeito que eu tenho às duas figuras, Fabiano e o Marcelo Gato, e eu me lembro os dois redigindo o documento e fazendo questão de afirmar e reafirmar sua posição política na luta. Eles foram eleitos por uma votação expressiva na comunidade, eram dois representantes de peso e que justificou, no caso, a atitude da ditadura militar contra dois batalhadores. Eu tenho isso na minha memória, eu gravei isso, não esqueço, porque participei naquele momento assistindo, não participando, mas assistindo o trabalho dos dois. Ô Fabiano, você foi cassado em que ano? 75? Janeiro de 76. Janeiro de 1976, você e o Gato? 6 de janeiro de 76. Eu e o Marcelo Gato, mesmo ato adicional. Há 9 anos da ditadura não caçava nenhum mandato. E naquele momento nós vivíamos um momento muito difícil na história desse país, até se completa agora 50 anos do golpe militar de 64, e nós, no final do ano de 75, nos porões da ditadura, nos porões do DOI-CODE, do Segundo Exército, na rua Tutóia, em São Paulo, se cometiam torturas e assassinatos. E havia sido assassinado um jornalista, colega de vocês, Vladimir Herzog? Vladimir Herzog, o Vlado, que naquela época era diretor de jornalismo da TV Cultura, que era uma televisão estatal, a televisão do Estado de São Paulo. Um homem que eu tive o prazer de conhecer, a honra de conhecer, um homem de uma doçura,
de uma até meiguice pessoal, manso, uma cultura invejável, não é a Truquinada, que era diretor de jornalismo da TV Cultura, um homem que só podia fazer o bem para a sociedade. Esse rapaz foi levado da sua casa para o DOI-CODE e o seu cadáver foi pendurado nas grades como se tivesse se suicidado. E hoje, oficialmente, já se sabe que ele foi morto dentro do DOI-CODE por torturas violentas contra ele. Toda a tortura é violenta. Isso em 1975. Final de 75. Eu e o Marcelo Gato. Foi o período em que a coisa desandou mesmo, né? Sim. Eu e o Gato, eu na Assembleia e o Gato na Câmara Federal, fizemos pronunciamentos fortes em relação... Fortes não. Apresentando essa denúncia, essa coisa que se cometia. E nos pediram que desmentisse isso. Que nós falássemos que não havia tortura. E eu falei, olha, o mandato nosso, eu gostava de ter o meu mandato, porque eu procurava exercê-lo com a sua plenitude, mas o mandato foi feito, foi nos dado para ser exercido, e não só para ser preservado, e não para ser preservado, simplesmente, naquele momento, preservar, desmentir o que nós havíamos feito. Aliás, coisa que havia sido ocorrido poucos meses antes, por um senador do MDB na época, fez uma denúncia, depois foi à tribuna para se desmentir, o que foi lamentável. Eu não teria mais coragem de estar sentado aqui olhando para os olhos de vocês com a tranquilidade e com a serenidade que eu tenho hoje. Com a consciência de que naquele momento o papel que eu tinha que desempenhar em favor do povo brasileiro, em favor de uma sociedade, um Estado de Direito, em favor de uma sociedade mais justa, era aquele. Eu sabia que o preço ia ser a cassação nossa. Eu e o Gato tínhamos consciência Já estava disso. preparado para isso. Tá, porque naquele momento você falava, não, vocês vão demitir, vocês vão ser cassados, etc. Eu sabia que o secretário de Segurança Pública de São Paulo, à época, já tinha ido a Brasília com dossieiro, levando para forçar a nossa cassação. E nós estávamos esperando. Eu passei o ano no litoral, aqui em Santos, quando recebo o telefonema e falam, você vai ser cassado, pode ir na Hora do Brasil, vai ser anunciada essa cassação. A minha mulher, à época, ela começou a chorar, eu falei, não podemos chorar. Porque isso nós não podemos dar, esse gosto para a ditadura. E realmente não demos, eu tenho muito orgulho do meu mandato, muito orgulho da postura que tive e sinto que valeu a pena. Obrigado pelo seu testemunho, Uriel. Tá? Fabiano, como é que nasceu? Curioso, né? O Uriel, a gente reviveu um pouquinho da história política aqui da cidade, né? Como é que nasceu essa dobrada aí com o Gato, que era um sindicalista também, né? Foi uma coisa quase que natural. Eu era advogado, militante aqui em Santos, mas no tempo de faculdade eu sempre fui um homem de posições progressistas, né? Desde a escola, sempre uma posição progressista. O Marcelo era sindicalista, era presidente do Sindicato Metalúrgico, um excelente presidente do sindicato, foi aquela sede que nós temos hoje lá na Avenida Ana Costa. Marcelo tinha uma posição muito forte como sindicalista. E naquele momento saímos candidatos a vereador, disputamos a eleição. E foi uma eleição bonita, porque eu tive, na época, em Santos, 4.000 e tantos votos. E o Gato também teve 4.000 e poucos votos. A diferença nossa foi muito pequena. E votação grande para a época, hein? Da época era boa, porque nós fomos, e era o primeiro mandato nosso, e nós vivíamos naquele tempo, você se lembra também, Buturão? A cidade estava sitiada, era uma cidade ocupada. O prefeito, o interventor federal de Santos, era um general de 5 estrelas, o general Bandeira Brasil, que infelicitava a nossa cidade. E eu acho que tanto eu quanto o Gato fizemos uma atuação, uma oposição muito forte e consistente naquele tempo na Câmara. Bem verdade que a Câmara era muito interessante naquele tempo. Nós tínhamos uma bancada do MDB com gente e até a Arena também tinha pessoas interessantes que tinham um conhecimento da cidade, compromisso com a cidade, e a luta pela autonomia política, a luta pelas liberdades, e denunciando um governo que era muito
ruim para a nossa cidade, nós conseguimos depois, o trabalho na Câmara nos uniu muito, e aí saímos juntos, candidatos do MDB, o estadual e o Gato Federal. Naquela oportunidade eu fui o mais votado aqui em Santos, não só em Santos, Cubatão, Guarujá, Praia Grande. Eu tive uma votação muito boa na região, eu saí eleito de Santos. Eu acho que proporcionalmente, o número de eleitores e os votos que eu tive, eu fui até aquele momento o deputado estadual mais votado da história daqui de Santos, até aquele momento. Eu saí com quase 40% da votação da cidade. E depois eu consegui mais votos na região, São Cubatão foi muito bem votado. E o Marcelo foi também numa votação gigantesca, 100 e tantos mil votos. Marcelo Gato. Ele na região também foi o mais votado. Ele perdeu para o Atier Jorge Cury, na época era candidato do MDB também, mas o Atier ganhou fora de Santos, né? O Gato teve uma votação brilhante também na região. E aí nós fizemos sempre um trabalho político muito juntos, parecido, e foi assim. Essa dobrada surgiu mais ou menos assim. E é preciso mencionar que havia influência dos comunistas, no caso, mas, ao mesmo tempo, o movimento estudantil, o movimento sindical, e quando o Fabiano fala a questão da Câmara Municipal, havia pressão popular em relação a isso. Claro, não se trata de manifestações públicas, pura e simplesmente, mas se sentia que os vereadores, mesmo aqueles considerados como conservadores, para não dizer reacionários, tinham respeito pela população. Então, o Bandeira Brasil foi uma imposição, não é? Com a cassação do Esmeraldo Tarquínio, e a gente sentia na cidade repercussão política. Isso é muito importante. E quando o Fabiano menciona que tinha um trabalho na Câmara, havia realmente essa repercussão. É verdade. E quando o Marcelo Gato era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, advogado, teve um cargo importante na operação na COSIPA, e no sindicato teve uma repercussão muito grande do seu trabalho, muito grande, e nós tínhamos uma diretoria que era um colegiado no sentido assim, porque não era o presidente, era o dono do sindicato, mas havia um trabalho muito importante nesse aspecto, com outros sindicatos também. Tínhamos o Fórum Sindical de Debates, que depois fez pressão para não existir o Fórum Sindical de Debates, nós criamos a União Intersindical, fomos criando mecanismos de aparecer, não é? E isso a gente nota que hoje está precisando a nossa região de ter esse novo impacto em relação à participação popular nos mais variados segmentos, e insisto, evidentemente eu tenho minha posição político-partidária, mas insisto, é necessário que os mais variados segmentos se sentem para trocar ideias, para discutir, para conversar, porque nós estamos muito bem, por exemplo, em termos de estudantes, mais de 40 mil universitários. Então é todo um potencial. Os diretores acadêmicos adormecidos. Adormecidos. Vamos para o intervalo. Antes, se você acompanha aí o vídeo sobre trabalho infantil, a gente volta já já. A gente volta com o nosso painel regional, que nesta edição, com prazer, recebe Nelson Fabiano, né, figura das mais tradicionais da política santista e regional, e conta também com a participação importante de outra figura histórica aqui da política do sindicalismo, o nosso Uriel Vilas Boas. O telefone segue aberto aí, 3014 5281, a gente fazendo aqui um rápido resgate histórico aí, de bons e maus momentos, né, Nelson Fabiano? Todos bons momentos, porque na verdade... A cassação não deve ter sido lá dos bons momentos, né, infelizmente. Não, né? Ninguém, não é mas era necessário. Tomar um mandato foi importante. Popular, né, eleito pelo... Veja bem, deixa eu só... No dia 6 eu fui cassado. 6 de janeiro. De 76. 7h30. No dia 9 de janeiro, mataram o operário Fiel Filho no Dói-Code. Manuel Fiel Filho. Em seguida, o comandante do 2º Exército foi demitido. Ainda naquele ano foram caçados 2 vereadores do Rio Grande do Sul, o Amaury Miller e o Nadir Rossetti. Depois foi cassado um deputado federal do Rio, Lisânia Maciel, que era um deputado atuante, e por fim foi cassado o Alencar Furtado, que era líder do MDB, um brilhante deputado. Aí caçaram o general Silvio Frota. O confronto com o governo. Eu acho que a partir da cassação... Já era o Geisel o presidente, né? Mas ali já havia uma encrenca dentro do governo.
um encontro de forças, uma mais reacionária, se é possível se falar, do que a do Geisel, que era comandada pelo Silvio Frota, que buscava endurecer o regime e tornar a ditadura mais virulenta do que era, até que ele foi demitido. Nunca se soube, na história da ditadura, nunca tinha havido a demissão de um ministro do Exército. E, de repente, se demite o ministro do Exército que estava tramando contra o governo Geisel. Aí houve um processo de abertura. A partir daí veio o processo lento, gradual, etc. O Geisel, na verdade, deu start para isso, né? Deu início para essa eu diria que retomada nós, eu acho que a pressão, a luta política, claro, sem dúvida. direta já, o povo direta na já rua. Um pouco na frente, né? O governo Sim, Figueiredo, mas esse é o processo todo. O processo que veio vindo. Que levou ao fim da ditadura. Coincidentemente, foi no momento que começou o sindicato, o metalúrgico do ABC, com as greves. Logo em seguida, Lula assumiu a presidência e começou a criação do Partido dos Trabalhadores. Depois o movimento sindical caminhava para a criação da CGT, na Conclate. Então já havia uma movimentação e assim, em 79 a anistia, né? Trouxe de volta um monte de gente. Eu ouvi uma vez, Uriel, deste cidadão que está aqui à minha esquerda, a seguinte frase. Você vai confirmar isso, tenho certeza. Se o Marcelo Gatto não tivesse sido caçado pela ditadura militar, Lula não existiria. É verdade. Falei isso e repito. O Marcelo, eu me lembro, talvez o Uriel se lembre também, o Lula vinha para Santos ouvir o Marcelo Gatto. O Gatto era uma liderança política e tinha uma visão política. Imagina, o Marcelo, quando assumiu o mandato dele, ele foi autor da proposta da Constituinte. Inúmeros trabalhos nessa linha o Marcelo defendeu em pouco tempo de mandato. E ele era uma figura tão importante dentro do sindicalismo que ele era respeitado mesmo. E eu acho que se o Marcelo ficasse mais tempo, não haveria necessidade do Lula. Porque o Marcelo era uma figura que podia cumprir no mandato dele, atender às reivindicações, principalmente da classe trabalhadora, ele tinha essa visão. Eu falo nesse tempo, é lógico que isso ninguém mas não o Marcelo, dá pra gente Marcelo provar, foi, claro, sem dúvida nenhuma, uma perda muito grande para o parlamento brasileiro, uma perda para a classe trabalhadora, mas, por outro lado, o sacrifício dele, a luta dele, ajudou muito o avanço democrático. Eu diria, apenas para complementar o que você está mencionando do Marcelo Gatto, ele foi uma das pessoas que trabalharam para que hoje o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, a força sindical, tivesse estrutura na área de aposentados. Marcelo Gatto estruturou, junto com outras pessoas, evidentemente, um trabalho com a força sindical, criando o Sindicato Nacional de Aposentados. Quando ele assumiu em 68 o mandato, ele assumiu tirando do sindicato elementos que assumiram o sindicato pela ditadura. Não é? Então, o Marcelo Gatto, e ele era carismático e não era temperamental, tinha uma cabeça muito inteligente. E eu me lembro quando da candidatura dele a deputado federal, nós corremos o Estado. E o Marcelo Gatto tinha acesso a sindicatos nos mais variados pontos desse Estado, na área metalúrgica, e realmente tinha todo esse potencial de ser uma liderança na área sindical. Você ressaltou um lado interessante do Gatto. Quando o Gatto foi cassado, o Ulisses Guimarães, que era o deputado federal, presidente do MDB na época, ele dizia o seguinte sobre o Gatto. O Gatto era um bombeiro. Ele era um bombeiro ele me ajudava a controlar os exaltados, os radicais, porque ele era um homem ponderado, sério, que olhava o caminho e procurava o caminho certo. Ninguém procurou afrontar nada. O que nós fizemos naquele momento, e o Gatto fez junto, ali não podia ter outra atitude. Nós não podíamos ter outra atitude. Porque eu ouvi crítica, vocês foram destemperados. Não. Ali não cabia outra atitude naquele momento, e a atitude que eu acho que nós tomamos foi a atitude da qual eu não me arrependo jamais. O ex-ministro e consultor econômico, né, continua muito respeitado nessa área, Antônio Delfim Neto, concedeu uma entrevista agora recentemente à Globo News, né, e ao
repórter, novo repórter da Globo News, que já eu vou lembrar o nome, né? E em um determinado momento ele diz assim, bom... Roberto Dávila. Roberto Dávila, obrigado. Roberto Dávila. Roberto Dávila, né? Tinha um programa antigo na TV Cultura que era o Conexão Roberto Dávila, né? Agora ele está na Globo News, competente como sempre. Então o Dávila, conversando com o Delfim em determinado momento disse o seguinte, olha, o Dávila, vamos botar os pingos nos is aqui. Quem quebrou o Brasil foi Ernesto Geisel. Na verdade, prejudicado por toda aquela crise internacional do petróleo, enfim, né? Mas a gente sabe que havia uma birrazinha, né, entre o Delfim e o Geisel. O Geisel mandou o Delfim para a França, né, para ser embaixador do Brasil na França, enquanto havia uma teoria, né, de que o Delfim poderia ser, na época, governador, né, de São Paulo. Uhum. E aí o Geisel vetou, dizendo não. E o próprio Delfim disse, não, o Geisel tinha a teoria de que se o Delfim como governador do Estado de São Paulo, junto com a Avenida Paulista, não é, ou seja, com o grande empresariado brasileiro, não é, eles iam derrubar a ditadura militar, não é? Iam tomar o poder e o Delfim seria o próximo futuro presidente da República na sucessão do Geisel. E o Delfim falou, o questionário pelo W, falou, mas ia ser isso mesmo? O Delfim não disse nem sim nem não, falou, olha... Se me deixasse o espaço aberto, né, abrisse a porta, eu ia para cima, né? Você lembra desse momento, né? Foi aquela crise do petróleo, aquela crise internacional, né? Aquilo também ajudou a ditadura a... E outra coisa que ele falou também, outra coisa interessante que ele falou, não fosse o AVC sofrido pelo presidente Costa e Silva, as eleições gerais teriam voltado em 1974, qualquer coisa assim. Sei lá, isso aí é ele era próximo, tinha proximidade com... Provável. Não, eu digo o seguinte, o general Geisel, ele vinha da Petrobras, né? Ele era um homem Foi presidente da Petrobras? Foi presidente da Petrobras. Pois bem, ele naquele momento, ele apostou numa coisa, a política foi equivocada. Ele apostou que a Petrobras devia perfurar fora do Brasil. E não investiu. Aí o Delfim faz essa crítica nesse programa do Roberto Dávila. Você assistiu, né? Sim, ele faz essa crítica. Na verdade, ele teve uma visão equivocada, o presidente, incompetente. Porque uma das coisas que falam, a ditadura, apesar de ter cometido violência contra os direitos, que não precisava ter cometido violência nenhuma, claro que não. Você para fazer, lutar pela democracia, você não precisa fazer um Estado ditatorial. E nem violento, nem coisa nenhuma, né? Mas alguns que são saudosos desse tempo, ou outros que não conhecem bem, bom, eles foram competentes. Foram nada. Esse país inchou, a distribuição da renda nacional era terrível, onde você havia a concentração da riqueza maciçamente na mão de poucos, e a grande população vivendo na miséria. Não é na pobreza, na miséria. A pobreza vive até hoje, mas na miséria, né? E essa foi a política, uma política equivocada. E o Geisel foi tido como um homem que tinha... Não, foi incompetente, eles erraram. Na Petrobras erraram, e agora quem fala que eles erraram foi o ministro deles, o Delfim Neto. Parece que é ministro também até hoje, sei lá. Ele parece ser ministro até hoje, né? Até hoje. Eu acrescentaria que faltou, no caso, à esquerda, a sensibilidade de sentar e trocar e discutir um plano de trabalho conjunto. Porque... Isso depois do fim da ditadura? Não, ali na época de 68, 69, né, quando veio o AI-5. Porque a esquerda não conseguiu estabelecer um plano de trabalho conjunto e, consequentemente, a ditadura militar... Ela encontrou, a partir do estilo Castelo... A esquerda não faz isso hoje, Uriel. Eu ia completar exatamente isso. Dizer, naquele tempo ele se justificava sobre censura, perseguições, pessoas presas, exiladas. A esquerda não faz isso hoje. A esquerda está sendo incompetente hoje. Porque, em verdade, se você tomar como base uma comparação, Cuba ou a China? China, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E na época, quando o Mao Tse-tung liderava, não é? Éramos 1 bilhão de habitantes, mas ele era uma liderança unitária. Cuba, a mesma coisa em relação ao Fidel Castro. No restante do mundo, a chamada esquerda não conseguiu sentar para dar os encaminhamentos que justificassem a assumir o poder.
Isso a gente tem repercussão até hoje. A esquerda não consegue trabalhar em conjunto. Sabe, Uriel, eu te respeito muito a tua... Eu não sei hoje, eu vejo partidos ditos de esquerda com comportamentos que nós, a vida inteira, repugnamos. Parlamentares, políticos... É o pragmatismo, né? Não, isso não é pragmatismo. Essa palavra... Não. Outro dia eu li um brasileira. artigo de uma pessoa respeitável, que eu respeito também, mas ele, e um homem de história de esquerda, passado de esquerda, dizendo o seguinte, que a diferença da esquerda e da direita é que a esquerda, quem toma posições moralistas é de direita, quem toma posição é esquerda. Não é nada disso. Eu, quando falo assim, olha, me repugna ver um deputado do PT pegar carona Jatinho, jatinho de doleiro, me repugna, me causa nojo, asco, ver o que está, essas denúncias de vendas e compras de refinarias com overprice, etc. Fala, não, estão atacando a Petrobras. Não estão atacando a Petrobras. Petrobras é patrimônio do povo brasileiro, que nós lutamos, houve a campanha. Nós estamos atacando, quando se ataca isso, e a esquerda não pode acobertar isso. Não tem o direito de fazer isso. Nós temos que chegar e falar, não aceitamos esse tipo de comportamento. Como nós não aceitamos essa coisa, esse conluio, essa conspurcação, nós estamos falando do Delfim. Delfim é assessor hoje do governo. Foi da ditadura do governo. Esse coronelzão do Nordeste, o Sarney, manda nesse... O nosso Porto, que nós falamos, é feudo do vice-presidente da República, do PMDB. Houve um loteamento. Bom, mas não tem jeito. Para se governar tem que fazer desse jeito. Não pode ser assim, Uriel. Não pode ser assim. Não tem jeito. Temos que fazer a governabilidade. Que é isso? O preço é muito caro. Deixa eu sair para o intervalo aqui. A gente volta já rapidinho com o Nelson Fabiano e Uriel Vilas Boas. Em instantes. Muito bem, a gente volta ao terceiro bloco do nosso painel regional, né? O nosso Uriel Vilas Boas aqui à direita, mais uma vez colaborando e participando com a gente. E com muito prazer e satisfação recebendo aqui Nelson Fabiano, também colaborando e participando conosco. Vamos rapidamente aqui, Fabiano, tem pouquinho tempo, né? O programa é curto, infelizmente. Sim. Rapidamente aí, 7 minutos, algumas perguntas chegando, não sei se vai dar tempo da gente colocar aqui. Deputados, pergunta o Silvio do Rio Branco, deputados como o Thelma, Beto e outros que foram eleitos, pode baixar aí o TP para eu poder ler aqui, pela Baixada, não lutam por uma melhoria na segurança, saúde e educação, só aparecem para pedir voto e depois somem. Olha, a coisa, na verdade, não é bom cometer também, julgar os outros dessa maneira, os deputados dessa maneira, mas a coisa está muito embaralhada hoje em dia, né? Essa coisa o deputado se elege para trazer verba para o município. Essa é a função do deputado? O espectador, eu queria explicar o seguinte, eu acho que o deputado ele tem que cumprir o mandato dele, cumprir bem o mandato dele. E nós temos que cobrar durante o processo o que você está fazendo. O que fez a Thelma, o que fez o Beto Mansur, o que fez... E é provável que eles tenham feito. Tá certo? É provável que tenham feito. Eu não acompanho o mandato deles, não sei realmente quais são mas eu acho que nós temos que começar a cobrar. E o que você está fazendo tem que fazer direto para o deputado. Hoje tem forma de você comunicar. Eu estava vendo, Uriel... As redes sociais, né? Estão à disposição. Não precisa, há algum tempo atrás, eu estive nos Estados Unidos vendo ali... Você pode discordar do sistema americano, mas o eleitor cobra do seu deputado. Eu elegi fulano. Aqui em Santos, se você perguntar para alguém, falando quem você votou na última eleição, para vereador, para senador, para deputado, não sabe quem votou. Lá a pessoa cobra do deputado, quer saber do deputado. E o deputado se sente impressionado. Tem um plano de saúde lá, o Obama quer pôr. Quero saber como é que vai votar o meu deputado, a favor ou contra. Se ele é contra, ele é cobrado por isso. Eu queria acrescentar que nós estamos fazendo uma experiência entre os aposentados, junto aos 3 deputados da região, federais. O Protógenes, o Beto e o Márcio França. E agora a Maria Lúcia Prandi também. E agora a Prandi. Cobrando deles uma definição do percentual de reajuste do aposentado a ser colocado no orçamento. Quer dizer, se isso acontece no Brasil todo,
Então. O nível é diferente. Então, a gente joga para o Silvio essa colocação. Silvio, a sua colocação tem razão de ser, mas é preciso criar mecanismos que os deputados percebam que serão pressionados na sua base. Cobrados. Josino da Silva também entra em contato com a gente, ele é de Praia Grande, Vila Tupi, parabeniza o programa, né? Uriel, como você vê hoje, o movimento sindical, né? E na sua época teve uma grande luta em cima da saúde do trabalhador e a questão da COSIPA, né? Hoje está muito diferente hoje mesmo, né? Bastante. A COSIPA, depois de privatizada, ela passou por uma mudança radical no comportamento da direção e levou em consideração, inclusive, o desgaste do sindicato, com muitas demissões, e isso intimida o trabalhador. E hoje nós estamos tentando, e aí volto a dizer, nós estamos tentando, em termos de aposentados cosipanos, fazer uma campanha salarial junto com o trabalhador da ativa, porque temos problemas comuns, como a questão do plano de saúde, a questão da suplementação da FENCO. Então é preciso participar. A essência é esta, participar. Não a reclamação, o desabafo é importante, mas que a gente esteja junto para que a gente consiga algum resultado em relação aos nossos direitos. Falamos sobre a CODESP no bloco anterior, né? E uma das questões que se levantou recentemente no painel regional de debates, eu acho que o Uriel não estava conosco, mas foi qual seria uma das prioridades aí da deputada Maria Lúcia Prandi, assumindo agora como deputada federal. E chegou-se à conclusão que a prioridade zero para a deputada seria se juntar ao prefeito Paulo Alexandre, né, e à Câmara Municipal, as lideranças aqui da cidade, e impedir as instalações de novos terminais de cargas de grãos na ponta da praia, pela poluição que está causando ali aos moradores do local e de fertilizantes ali em Outeirinhos. Ou seja, se fazer nesse momento, que é o momento adequado, um novo plano diretor na área portuária. Ou seja, veja, as coisas vão se modificando, prioridades vão se alterando, vão se modificando. O Nito da Lemoa fala assim, Uriel e Fabiano, como vocês veem esse suspense? Volta Lula ou continua Dilma? Não está na hora do PT sair do poder? É a pergunta a vocês. É fácil essa, não? Eu não colocaria nesse nível, volta Lula, tira Lula, porque eu prefiro dizer, e aí a gente acaba assumindo o papel, eu prefiro dizer que é necessário que a população entenda o papel que deve desempenhar enquanto população para que nós tenhamos o governo que a gente quer. Diga, Fabiano. Bom, eu estou pensando o seguinte, eu acho que essa questão volta Lula, não volta, hoje, eu não quero que vote ninguém, tá certo? Eu gostaria que não ficasse ninguém. O que nós precisamos, quando chega a eleição, falar, não, agora vou esperar a eleição, vai ter a Copa, depois da Copa nós vamos começar a discutir o país, vamos nada. Aí você vai ver um marqueteiro contratado pela Dilma, outro marqueteiro pelo Aécio, outro pelo Eduardo Campos, outro pelo não sei quem, que vai vender essa gente. O discurso fica o mesmo. Vamos melhorar a saúde, a educação, vamos fazer isso, aquilo outro. E depois? Pois é, Fabiano, mas eu acrescentaria no que você está dizendo, que a discussão não pode ser travada em termos de Dilma, Lula, Aécio, quem quer que seja. É o mecanismo que deve ser usado enquanto comunidade para que a gente consiga determinar as regras do jogo. Evidente. Nós não discutimos orçamento nenhum, municipal, estadual ou federal, nós ficamos correndo sempre atrás da bola. Então, nesse aspecto, como cidadão, né, a gente tem que entender, eu devo escolher o meu candidato a presidente, a governador, mas também os parlamentares, sejam eles estaduais ou federais. E mais ainda, não apenas então somente votar nele, mas discutir o que ele vai fazer. Viu, Uriel, você foi perfeita. Nós temos amanhã, e isso é coisa nossa, esperar um salvador da pátria. Lula, era o Getúlio, era o Jânio, era a Collor, esperar alguém vir para a solução, salvar a pátria. Não é isso, não. Nós temos que pensar que política tem que ser aplicada nesse país, qual é a discussão que se trava na nossa sociedade. Isso não está sendo feito há muito tempo e está na hora de fazer. Nelson Fabiano, foi um prazer imenso rever você. Espero que você volte em outras oportunidades para a gente continuar discutindo a política num nível elevado, como você sempre a praticou, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado, Uriel, também por mais uma vez estar conosco. A você que nos acompanha, o painel regional volta amanhã, na sequência do JB, não é? E o painel debates amanhã, às 1h30 da tarde. Até amanhã. Tchau.